Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, apontou a existência de uma infiltração de organizações criminosas na política do Rio de Janeiro. A afirmação foi feita na decisão que prendeu o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, na manhã desta quarta-feira. Infiltração do crime organizado na política, o caso que expõe o Estado paralelo no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, estamos diante de um dos capítulos mais sombrios e reveladores da crise que assola o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde o crime organizado não se contenta mais em dominar as ruas e as favelas, ele agora infiltra os corredores do poder, corrompendo instituições e ameaçando a própria soberania do Estado. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, tomou uma medida drástica e necessária, decretou a prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Essa decisão não é apenas uma resposta a um vazamento isolado de informações sigilosas, ela é um grito de alerta para a nação inteira sobre a profundidade da podridão que se instalou na política fluminense. Facções como o Comando Vermelho, responsáveis por um rastro de sangue e terror, não param nas fronteiras das comunidades. Elas se ramificam nos gabinetes, nas urnas e nas decisões que deveriam proteger o cidadão de bem. Vamos aos fatos, porque a verdade precisa ser dita sem meias palavras. Tudo começou com a Operação Zargum, deflagrada em setembro deste ano pela Polícia Federal, uma ação corajosa e precisa que mirava os tentáculos do crime organizado no coração do poder legislativo carioca. Na mira estava o então deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, um nome que já ecoava nos meios investigativos por suas ligações diretas com o Comando Vermelho. TH Joias não era um político qualquer, ele representava o tipo de figura que usa o mandato como escudo para atividades ilícitas, misturando o discurso eleitoral com as ordens dos traficantes que controlam territórios inteiros. A operação revelou não só o envolvimento dele em esquemas de lavagem de dinheiro e proteção a bandidos, mas também uma rede de conivências que ia além de um indivíduo isolado. E é aqui que entra Rodrigo Bacelar, o homem que, até ontem, presidia a Alerj com a pompa de quem se diz guardião da democracia fluminense. Segundo as investigações da PF, Bacelar não hesitou em agir para sabotar a operação. Ele vazou informações confidenciais sobre os alvos e os passos da polícia, alertando aliados, indiretamente, os criminosos que seriam atingidos. Imagine a cena, enquanto agentes federais se preparavam para cumprir mandados, um deputado, o presidente da Casa Legislativa, ligava os fios para frustrar tudo. Mensagens interceptadas mostram ele orientando a remoção de objetos incriminadores de residências ligadas a TH Joias, acessando detalhes prévios da ação policial e exercendo influência no executivo estadual para abafar o escândalo. Isso não é erro de julgamento, é traição ao povo, é cumplicidade com o mal que devasta famílias inocentes todos os dias. O ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão de 20 páginas, não poupou palavras para pintar o quadro completo dessa abominação. Uma das principais características das organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, além do domínio territorial mediante uso da força e da capacidade de corromper agentes públicos e políticos em escala, é a infiltração política que tais grupos alcançaram nos últimos anos, seja na esfera municipal, estadual e federal, escreveu ele, com a clareza que o momento exige. Moraes vai além. Ele descreve um verdadeiro estado paralelo, capitaneado pelos capos da política fluminense que nos bastidores vazam informações que inviabilizam o sucesso de operações policiais relevantes contra facções criminosas violentas, a exemplo do Comando Vermelho. Estado paralelo. Essas palavras ressoam como um diagnóstico impiedoso da nossa realidade, onde o banditismo não é mais uma ameaça externa, mas uma praga interna, alimentada por quem deveria combatê-la. Pense nisso por um momento. O Comando Vermelho, essa hidra que controla o maior território do Rio de Janeiro, não se limita a fuzis e drogas, ela se traduz em milhões de votos nas eleições que se aproximam. Como o ministro destacou, essa facção tem o poder de mobilizar eleitores em comunidades dominadas pelo medo e pela dependência, transformando o voto popular em moeda de troca para mais impunidade. Bacelar, com sua posição de liderança na Alerj, não era um peixe pequeno, ele era o elo que conectava esse submundo ao mundo oficial.
A PF aponta relevantes indícios de que ele integra uma organização criminosa, atuando ativamente para obstruir investigações. São fatos gravíssimos, capazes de potencializar o risco de continuidade delitiva e de interferir nas apurações sobre o crime organizado. E o pior, isso acontece enquanto o Brasil inteiro debate segurança pública, e o Rio sangra com tiroteios diários que ceifam vidas de crianças, policiais e cidadãos honestos. Para entender a dimensão desse escândalo, precisamos voltar um pouco no tempo e contextualizar como chegamos a esse ponto. O Rio de Janeiro, outrora sinônimo de beleza e progresso, há décadas é refém de um ciclo vicioso de corrupção e violência. Facções como o CV e o Terceiro Comando Puro não surgiram do nada, elas cresceram à sombra de uma política fraca, permissiva e, em muitos casos, conivente. Lembra-se das UPPS, as Unidades de Polícia Pacificadora? Um projeto inovador que prometia reconquistar territórios perdidos, mas que foi sabotado por interesses escusos e falta de continuidade. Hoje, vemos o resultado: bandidos armados até os dentes, com fuzis que chegam de forma inexplicável aos morros, graças a redes de corrupção que vão da fronteira até os plenários. Moraes, em decisões anteriores no âmbito da ADPF 635, a ardição de descumprimento de preceito fundamental das favelas, já havia ordenado o aprofundamento de investigações sobre esses vínculos entre facções e autoridades. E agora, com a prisão de Bacelar, ele reforça: é hora de desmantelar esse agente político anômalo que compromete a persecução penal. Mas o que isso significa para o cidadão comum, para o pai de família que acorda todo dia temendo uma bala perdida? Significa que a infiltração não é abstrata, ela é concreta, palpável e letal. No Rio, prefeituras municipais caem sob influência de milícias e traficantes, que ditam candidatos e políticas locais. No Estado, deputados como TH Joias usam um foro privilegiado para brindar-se de punições. E no federal? Aí a coisa fica ainda mais alarmante. Moraes alerta para uma periculosidade acentuada decorrente da infiltração criminosa, e ele tem razão. Quantos projetos de lei foram engavetados porque feriam os interesses dos barões da droga? Quantas operações policiais foram frustradas por delações internas? O vazamento no caso de Bacelar não foi um acidente, foi parte de um padrão que revela como o crime organizado captura instituições, transformando o Estado em refém de seus capos. E não podemos ignorar o impacto eleitoral dessa rede podre. Com eleições municipais batendo a porta e as gerais não tão distantes, o CV e suas ramificações prometem inundar as urnas com votos comprados pelo terror e pela esmola. Milhões de eleitores em áreas controladas pelas facções não votam por convicção, mas por sobrevivência. Isso é democracia? Não, é uma farsa, uma inversão de valores onde o bandido vira patrono e o político vira capanga. A decisão de Moraes, ao afastar Bacelar do mandato e determinar buscas em residências ligadas a ele, é um passo na direção certa, romper essa cadeia de impunidade. Mas um passo só não basta. Precisamos de mais: reformas eleitorais que limitem o poder de facções nas comunidades, inteligência policial reforçada e, acima de tudo, uma classe política que priorize o bem comum sobre barganhas obscuras. Críticos podem dizer que ações como essa do STF representam um excesso de poder judicial, mas vamos ser francos: em um país onde o legislativo se corrompe e o executivo hesita, quem mais vai defender a ordem? O Brasil conservador, que valoriza a lei e a família, aplaude medidas firmes contra o caos. Não se trata de perseguição política, trata-se de justiça restaurativa, de devolver o Rio e o país aos seus legítimos donos, o povo trabalhador, que paga impostos e sonha com um futuro sem medo. Bacelar, com sua prisão, vira símbolo dessa luta. Ele, que se dizia reformista, agora enfrenta as grades que construiu com suas próprias mãos. Vamos aprofundar um pouco mais nos detalhes da operação, porque o diabo está nas minúcias. A PF, em relatório sigiloso apresentado a Moraes, descreve como Bacelar usou seu cargo para influenciar setores do governo estadual, possivelmente adiando ações que poderiam expor a rede. TH Joias, por sua vez, era flagrado em áudios coordenando proteções para líderes do CV, misturando jargão parlamentar com o léxico das ruas. A Operação Zargum, aliás, não parou em prisões,
Ela congelou contas bancárias, apreendeu bens de luxo financiados pelo tráfico e mapeou fluxos de dinheiro que lavavam a sujeira do crime em propriedades legítimas. É impressionante como esses parlamentares vivem em mansões enquanto comunidades próximas definham na miséria, uma contradição gritante que só reforça a necessidade de escrutínio implacável. Agora, olhemos para o horizonte. Com Bacelar preso, a Alerj entra em turbulência, e isso pode ser o catalisador para uma limpeza mais ampla. Moraes determinou que a PF estruture uma investigação macro sobre lavagem de dinheiro e infiltração de facções, cobrando relatórios detalhados. Isso inclui audiências com entidades civis, análise de contratos públicos suspeitos e rastreamento de doações eleitorais duvidosas. Para os cariocas, é uma chance de ouro, exija transparência, cobre accountability e vote consciente. O crime organizado próspera na apatia, ele morre na vigilância. Senhoras e senhores, essa história de infiltração política não é ficção de filme de ação, é a dura realidade do Rio de Janeiro em 2025. Mas a esperança na ação do judiciário, na bravura da PF e na resiliência do povo brasileiro. Que a prisão de Bacelar seja o primeiro dominó a cair, derrubando todo esse castelo de cartas sujo. O Brasil merece mais, merece segurança, prosperidade e líderes que sirvam, não que se vendam. Fiquem atentos, informados e firmes na defesa dos valores que nos unem. A batalha contra o crime é de todos nós, e ela só será vencida com coragem inabalável.